Paz do Senhor Jesus, irmãos. Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2024, né? E estamos estudando aqui nesse trimestre, primeiro trimestre do ano de 2024, sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Estamos aqui, irmãos, vocês que estão nos assistindo, localizado na Avenida Copacabana, número 58, aqui no centro de Santana do Parnaíba, em frente à Eletropaulo, né? Fica mais fácil, um ponto de referência. E o nosso pastor setorial, o pastor Anderson Cavalcante, junto com a sua esposa Solange, é o dirigente dessa congregação. E nós deixamos aqui o convite para todos vocês já participarem desta aula conosco, presencial. Temos a sala dos adultos, né? Temos os irmãos, sala das irmãs, jovens, adolescentes, crianças. Então temos todas as faixas etárias aqui para a sua família. Eu creio que presencialmente você vai ter uma experiência inesquecível na sua vida. Nete, paz do Senhor, seja bem-vinda. Tudo bem? Paz, Ale, tudo bem? Tudo bem. Estava com saudade já, né, Ale, das nossas conversas, nossos diálogos referente verdade. à IBD, né? A gente, na verdade, tem que pedir até desculpa para alguns irmãos, né, que estão em casa, porque eu sei que tem alguns que... Demos uma sumida, né? Tem alguns que perguntaram Problema pra técnico, gente. irmãos. Começo de ano. Mas a gente está de volta e é um trabalho, assim, que exige bastante tempo e nós estamos trabalhando nisso, né? Se Deus quiser, agora a gente vai dar certo, vamos estar todos os domingos aqui comentando a nossa escola bíblica dominical. Como disse nosso pastor Eude, nossa querida EBD. Nós já estamos na 5ª lição, né, Alessandro? E, gente, o Alessandro, ele continua sendo, o presbítero Alessandro, nosso superintendente da escola dominical. Um excelente trabalho, nós temos uma equipe boa de professores formados, uma equipe show de professores que dão aula também na FAESP, professores capacitados, e continuam se especializando para melhor servir ao reino de Deus. Então, venha também presencialmente, está muito bom nossa escola dominical presencial. Verdade. No último domingo nós tivemos 98 pessoas, né, Ale? 98. E está sendo muito legal, bem dinâmica, e está sendo top. Qual que é o tema de hoje, Ale? Nete, só uma correção. A lição de hoje é a número 6. É 6? Número 6. É verdade, é número 6. Tá? Verdade. Que é Igreja, Organismo e Organização, né? É o título desta lição aí de hoje. Eu só quero ler aqui o texto áureo. Nós já entramos aí no tópico 1, que diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, dos quais continuamos sobre este importante negócio. Está lá no livro de Atos, capítulo 6, no versículo 3. E a verdade prática diz: a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Né? Exatamente. E é interessante, né, Ale? Eu acho que hoje a gente, essa lição de hoje, ela convida a gente, na verdade, desafia a gente a entender um pouquinho como que funciona essa coisa de igreja, né? Porque você vê, ainda tem muita dúvida de muitas pessoas. Qual a diferença de organização, né, de igreja, organização e organismo? Qual é a diferença de uma instituição para a igreja de Deus na realidade? Porque a gente sabe que existe a igreja, como a gente já estudou várias vezes, né, aquela que é visível e aquela que é invisível. Mas parece que muitas pessoas não sabem como que funciona isso, como iniciou, como que funcionou a igreja lá no começo. Como que surgiu essa coisa de denominações, por quê? E a revista de hoje, o tema de hoje, ele levou a gente a voltar lá no começo de novo, né? Você viu esse tópico, como que está aí, como está a motivação, como que o escritor, ele coloca para a gente essa diferença e essa pauta dos tipos de organização que a gente tem. Quer falar um pouquinho? Aqui já entrando no primeiro tópico, irmãos, como a gente já falamos o texto, o tema, né, de hoje, que vai falar sobre organismo vivo e uma estrutura. Então, Nete, é assim, quando se fala-se de organismo vivo, estamos falando de órgãos vivos, né? E a Bíblia, ela nos dá como, vamos dizer assim, que a igreja, como se fosse um corpo, né? Aqui até no primeiro tópico ele diz
Então, metaforicamente, vamos dizer assim, que ele coloca-se o corpo humano como se fosse a igreja. Então, o corpo humano, eu já digo assim, um primeiro ponto muito importante que a gente tem que ter é assim, a lei da sobrevivência. Como assim, Alessandro? Eu não estou entendendo. Se você está num ambiente vivo e você sai desse ambiente para viver sozinho, vamos dizer assim, você pode morrer. E quando a gente fala assim, qual é a diferença da igreja para uma organização aí fora, você vê que é uma parte espiritual. Então, se nós estamos aqui, seres vivos, a igreja é composta por pessoas. E dessas pessoas, todos nós somos vivos, só que cada um tem uma função. Independentemente de um do outro, cada um de nós temos uma função. Só que não tem como eu, sendo o dedão, né, sair fora do corpo. Quando eu viver fora do corpo, se você tira um dedão, ele vai apodrecer, ele vai morrer, ele não vai sobreviver. Eu saí do corpo. E já fica aqui, né, de uma primeira lição, que tem muitas pessoas quando se fala assim, eu sou a igreja. Não, nós não somos a igreja. Nós fazemos parte da igreja, nós somos um membro que fazemos parte da igreja. Como o corpo, ele tem vários membros e tem o cabeça deste corpo, que é Cristo, que a igreja fala. Então tem o cabeça, que é Cristo, e o corpo, que são os membros, obedece à cabeça. É ele que manda o comando para o corpo, ele que manda a direção para o corpo. Então, muitas pessoas hoje acham assim, eu vou servir a Deus em casa. Eu não preciso de ir para a igreja, eu não preciso da igreja, eu não preciso de outros membros. Isso é antibíblico, isso não é bíblico. É interessante porque você está olhando para a igreja do lado espiritual, né? A igreja como o corpo de Cristo. Paulo vai falar várias vezes sobre isso, vai ensinar um pouco para a gente sobre isso, né? E é interessante, porque a gente não é a igreja toda, a gente é parte dela. Isso toda. No mundo inteiro, né? Isso. E é legal porque a gente já está falando de reino, né? Que a igreja de Cristo, ela faz parte do reino, ela é cidadã do reino, e ela também não é o reino. Mas existe a lei também, que eu acho interessante, porque a gente sabe que no começo da história da igreja, quando Jesus vai para o céu, eles falam, vocês ficam aí, os apóstolos, né? Aí agregou mais de 500 pessoas, depois foi saindo e ficou 120, descido o Espírito Santo. Aí ali começa a igreja no seu sentido de organização. E aí Jesus fala assim, é o seguinte, vocês vão ter que falar essa mensagem do reino, não vai ficar só para vocês. E o que aconteceu? Eles saíram para falar, né? Saiu e falou, Jesus é bom em Jerusalém, daqui a pouco estava em Samaria, Judeia, e aí a gente vê Paulo nos confins do mundo falando de Jesus. E essa igreja, ela cresce. Essa igreja, ela começa a tomar uma proporção muito grande de pessoas, né, que se juntam e para ofertar culto a Cristo. Só que não pode ser bagunçado, né? Precisa ter uma estrutura. E aí você vê o texto áureo aí, que eles falam o seguinte, vamos pegar aqui, 7, né? Isso. 7 pessoas, 7 diáconos. Para quê? Para que eles possam trabalhar na administração, na organização dessa igreja, enquanto nós cuidamos de ensinar a palavra. Né? Paulo vai ser claro nisso. Então, o que esses irmãos faziam, que esses diáconos faziam? Né? Então, eles cuidavam das causas das viúvas, dos necessitados, da organização. Aí a gente pode até pensar, talvez, quando iam fazer a Santa Ceia, eles cuidavam da mesa, de pão, preparavam tudo. A administração para o ajuntamento dessa igreja. É o que a gente tem hoje. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, puxa, mas igreja... E a gente tem muita crítica, né? A gente está num momento da história que a igreja ela tem sido, de uma forma, atacada de uma forma muito grotesca até, né? Pelo mundo. Mas a igreja ela é um ambiente que precisa de organização. Então, tem que ter pessoas disponíveis para trabalhar nisso. E pessoas qualificadas, né? Vamos supor, você vai administrar os bens da igreja. Por exemplo, nós temos cadeira, nós temos um templo, nós temos que administrar a limpeza, nós temos eventos que nós fazemos aqui. E precisa ter pessoas capacitadas para administrar tudo isso. Não pode ser qualquer pessoa. E isso leva tempo e organização. E a igreja, lá no começo, ela viu essa necessidade, eles começaram a trabalhar nisso também. Isso é a organização, não é organismo.
É a organização. E aí a gente vê hoje, nós temos muitas denominações. É a que a gente tem. Aí você fala assim, mas por que uma é diferente da outra? Bom, cada um encontrou uma administração, uma forma de se organizar e juntos, em nome de Cristo, tendo a Bíblia como nosso guia, eu sempre falo, como a nossa Constituição, nosso ordenamento jurídico, se é a Bíblia, então está tudo certo. É a palavra de Deus, nós obedecemos a palavra de Deus, pode ser qualquer denominação. A palavra de Deus é a base, os valores bíblicos é a base, então faz parte desse grande reino, porém são administrações diferentes, que é feita por homens. E é necessário isso, né? Então é necessário, por exemplo, muitas vezes o pastor ser um administrador, é necessário o presbítero entender de contabilidade, tudo isso faz parte, né? A gente não pode ficar pensando que é tudo espiritual. Não, Deus sabe o que faz, Deus ele vai preparar, mas nós também temos nossa parte, eu tenho que me preparar. Um exemplo, o Alê é presbítero, e a gente vê que você está o tempo todo buscando aprender mais, estudar, procurar conhecimento, saber como que administra uma escola bíblica dominical, por exemplo, faz curso, né? Então, a organização ela precisa disso. E aí a gente entra ali naquilo que o nosso comentarista colocou aí, os tipos de governo que a gente tem. Lembrando que a gente só vai dar uma introdução para que vocês estejam com a gente aqui no domingo. Com certeza. E aí, quando a gente olha a história, você vê de Gênesis, começando no início aí, Deus, ele, através de Noé, viu graça em Noé, e ele dá as ordens para Noé fazer uma arca, preparar uma arca, e aí coloca lá 2 animais, né? Um casal de cada animal, e vai colocando ali dentro da arca. Aquilo ali é Deus dando uma ordem para Noé, organizado. Não entra 10 elefantes, vai entrar de qualquer jeito, 2 macacos. Não, ele deu, entra 2 de 2, 2 em 2, par em par, eu quero par em par. Aí você vai mais para frente um pouquinho, ele separa 12, né, que os 12 filhos de Jacó, né, que ele coloca como as 12 tribos de Israel, e você vê que quando essas 12 tribos chegam, né, no deserto, que aí Deus usa Moisés como ali um intermediador entre ele e Faraó, ele sai, e aí você vê que o povo hebreu cresceu muito ali no Egito, mas eles não saem para o deserto desordenadamente. Desorganizado, né? Não. Organiza ali. Você sabia que quando você estuda, você vai ver que as tribos tinham lugar de ficar. A tribo de Judá ficava na frente, depois a de Levi vinha, sabe? Eles faziam com que o tabernáculo ficava no centro. Deus ficava ali no meio, ali a casa de Deus. Então, era tudo organizado. Saía que eles eram tipo... as casas deles eram tipo nômades, né? Então, eles saíam, era casa portátil, montava e desmontava. Só que não era assim, desordenado. Cada tribo tinha o seu lugar de ficar, de acampar. Quando eles paravam, é aqui que vamos acampar, tinha organização. E aí você vai vindo... Tudo Deus ordenou, olha, faça assim. Quando chegou no templo de Salomão, quero que você faça assim, faça desse jeito. Deus deu as ordens, Deus deu a regra, como que fazer, né? E aí você chega no Novo Testamento, numa pregação de Pedro, foi mais de 2.000 almas sendo salvas. E aí como que você controla, que nem você falou, uma igreja com mais de 2.000 almas? Eles viram que o negócio estava fugindo do controle deles. Fizeram uma reunião, vamos fazer uma reunião. Nós precisamos tratar assuntos. Top, né? É top, vamos fazer uma reunião. O que tem? Está tendo um problema. Que problema que é? A igreja está muito cheia. O que está acontecendo? As viúvas não estão sendo atendidas, os órfãos, sabe, as crianças. Precisa limpar a casa, precisa limpar aqui. Então vamos fazer o quê? Vamos separar diáconos. Vamos separar pessoas para nos ajudar. E se você for ler lá em Êxodo, que eu até pulei, quando Moisés, ele mesmo estava atendendo o povo sozinho. E o sogro dele falou assim, mas o que você está fazendo? Ele ficava de manhã até a tarde atendendo o povo. Ele falou assim, não, você está errado, você está cansando você e cansando o povo. Separa dentre vocês aí homens capacitados para te ajudar nessa tarefa. Você vai ver, você só pega os casos mais, vamos dizer, mais extremos, né? E aí você chega no Novo Testamento, você vê toda essa organização,
você vê essa reunião que eles fazem, falar o seguinte: vamos cuidar da palavra e da oração e vamos deixar os diáconos para auxiliar as pessoas que precisam, que necessitam. Cada um no seu lugar, cada um faz aquilo, né, que Você sabe vê? fazer, que melhor sabe servir. Precisa. E legal, Ale, assim, eu acho extraordinário que Deus, ele não força as pessoas a fazer aquilo que ela não gosta, aquilo que elas não têm aptidão, que não é dom, que não é talento, às vezes. Às vezes, algumas pessoas se preocupam, estão na igreja, eu sou doutor, eu sou médico. No reino de Deus, na igreja, tem espaço para todo mundo trabalhar. Tem espaço para o médico também aqui na igreja trabalhar, Claro. para o enfermeiro, né? Às vezes, de vez em quando, uns irmãos passam mal na igreja, precisam de enfermeiro. Tem espaço para um advogado trabalhar, tem espaço para todo mundo. É só trazer o talento, conhecimento, que Deus tem sempre um lugar. E a gente falando de organização, porque a gente percebe que a gente não sabe muito bem qual é o tipo de organização que a gente tem, né? E às vezes a gente... E é sadio criticar, mas aquela crítica que você traz também soluções. Não só aquela crítica que você aponta o erro, mas não traz soluções, né? Você quer criticar, a gente pode fazer isso, a gente pode achar defeitos, mas que traga soluções também, porque a gente está aqui, a gente precisa, né? Claro. O pastor está aqui trabalhando, né? Os obreiros estão aqui, as irmãs, nós estamos aqui, e a gente precisa de pessoas para juntar com seus dons e talentos para a gente conseguir fazer uma administração legal, para a gente conseguir atender toda a necessidade que a obra precisa, né? E aí algumas pessoas às vezes perguntam assim, qual que é o tipo de governo da nossa igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus? Porque a gente tem vários tipos de governo, né? A gente tem o congregacional, que é um grupo de pessoas que decide. Nós temos o presbitério, que é um grupo de presbítero que decide qualquer problema que tem. E a gente tem a nossa igreja, que é um pouco de cada um, ou seja, se tem reunião, porém, quem decide é o pastor, presidente ou o pastor, a última palavra, né? É o pastor local, né? Esse é o episcopal. É o episcopal, quando decide, né? É o líder, né? É o líder que decide, né? Esse modelo, né? Esse modelo de um só, você vê que, qual que é um exemplo aí? Você vê igrejas que, vamos supor, adotaram o papado, o papa, né? Então, o Papa ali, ele decide... Ele tem a voz maior. Ele tem a voz maior. Então, faz o conclave ali, faz a reunião, e ali ele que dá a voz final, a última palavra. A nossa Igreja Assembleia de Deus do Belém, ela ainda tem a reunião, os pastores podem dar suas opiniões, né? O pastor que vai decidir no final, ele vai escutar, vai pesar isso. Então, por isso que a gente fala que tem um pouco de... Um pouco da congressional e um pouco da episcopal. Exatamente. Que a estrutura nossa, vamos dizer, hoje, nós temos o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa como presidente das Assembleias de Deus nossa aqui do Ministério do Belém, certo? Então, vamos dizer assim, que abaixo dele tem os pastores setoriais. Exatamente. Dos setores, certo? Depois dos pastores dos setores, tem os auxiliares dos pastores setoriais. E aí, você vê que os pastores auxiliares prestam, né? Prestam ao pastor apoio, né? Ao pastor setorial. Responde a esse pastor setorial. Esse pastor setorial responde ao pastor da sede, presidente, que ele dá a voz final, né? Ele dá o veredito ali, ele que tem a sua voz ali para mas ele decidir também ou não. Mas ele escuta todo o grupo de obreiros, isso, de pastores, né? Tem a reunião deles e tal, mas ele que dá a última voz, né? Exatamente. Esse é o escopo nosso. Da nossa igreja, né? E é legal porque, assim, os nossos pastores, eles são bem acessíveis, né? Não é aquela coisa de não posso falar, não posso chegar perto, são acessíveis, né? São homens que estão dispostos a escutar, claro que tudo com respeito, né? Que tudo com ordem, né? A igreja, a denominação, ela preza pela organização e pela ordem, né? O respeito, né? Assim como uma organização comum, né? Ela tem as suas dificuldades administrativas, como homens que são, então a gente preza pelo diálogo para resolver aquilo que está em dificuldade. E uma das pautas que o escritor não fala, mas que é muito importante nessa lição, e a gente está caminhando para o final ali, que é muito importante, que hoje em dia é muito criticado, até tem cursos hoje para você, eu não tinha te falado isso, né, que eu vou falar agora, mas é muito interessante.
que eu não tinha te falado, que hoje tem cursos por aí, pessoas falando, olha, o dízimo é isso, o dízimo é aquilo. Mas você imagina uma igreja que não tem apoio financeiro de quem frequenta ela. Né? Por exemplo, eu moro na minha casa, eu, meu marido e meus filhos. Então, quem mantém a nossa casa é meu esposo, eu e meu esposo. Nós só somos 4. Imagina se, de repente, eu falo assim, eu deixo de ajudar meu esposo, mas eu sou parte da minha casa. A igreja é a mesma coisa. Nós estamos aqui, a gente tem manutenção da igreja para fazer, nós temos pessoas para ajudar com alimentos, nós temos muitas contas para pagar, e a gente precisa disso, a igreja precisa disso, não é o pastor que precisa, é a igreja, é a denominação, é a estrutura, é a organização que precisa. Hoje em dia nada funciona. Né? Claro que a gente sabe que por aí existem muitos pastores, líderes, né, que, na verdade, administram mal. Mas, na nossa casa, nós entendemos, a gente percebe, a gente vê o trabalho dos nossos pastores, tem visto o trabalho dos nossos pastores. Deus tem abençoado. Né? Nós temos hoje uma igreja legal, confortável, com ar-condicionado em várias das nossas congregações, né? E estamos caminhando para fazer reformas em outras, para abrir igreja, para abrir igreja com estruturas. Então, você vê que a nossa igreja, a igreja em si, ela trabalha, a igreja organizada, ela trabalha com ordem, com organização, com administração, e tudo, cada um fazendo aquilo que foi chamado, que se apresentou para fazer, com o que sabe fazer de melhor, que eu acho que isso é muito importante. E se a igreja, denominação, é minha casa, por que não eu não vou me esforçar para ajudar, para fazer, para me dispor? Porque a minha família é a família de Cristo, é a minha família. Né? Primeiro, minha família em casa, e eu trago minha família para esse ambiente, né? Que a Igreja de Cristo é formada por várias famílias. Né, Ali? E aí, entrando assim, um resumo rápido, nós somos um organismo vivo, a igreja, que é a igreja, mas exatamente. Precisamos da organização. Precisamos. Porque tem que ter ordem e decência. Toda organização que você vá tem ali as regras, tem regras, né? E aí tem várias denominações com variadas regras. Aqui no Belém a gente tem uma regra. Se você for para uma outra congregação, tem outra regra. Mas não vamos criticar a regra de A e B. Nós estamos falando que tem que ter. Se você for olhar o livro de Juízes, teve uma época que não tinha governo. E foi uma anarquia. Um caos. Né? Um caos. Onde não tem uma regra, tem caos, é bagunça. Uma família sem regra, os filhos sofrem, regra, né? É bagunça. É bagunça. Então temos que ter a regra. Olha o que está escrito na nossa bandeira: ordem e progresso. Se você não tiver ordem na sua vida pessoal, você nunca vai progredir na vida. Se nós não tivermos ordem, nós não vamos progredir nunca. Porque, pensa numa coisa, tudo, sabe? Então, nós como um corpo, sabe? Cada um tem a sua função, respeitando a função do outro, e nenhum aqui é menosprezado porque é o dedão, que eu falei que eu sou o dedão, e eu sou tão importante porque se o dedão, você tirar ele, você não fica em pé, né? Você não para em pé, a pessoa não para em pé. Olha a importância de um órgão que você tem, de um rim, de um fígado, que são órgãos que a gente não vê, que são internos, mas são de suma importância. São vitais. São vitais. E aí, como nós falamos de igreja local, quando Paulo falava assim, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, tinha as igrejas locais. Ele enviava carta para essas igrejas, orientando essas igrejas. Então, tem a igreja aqui no centro de Santana de Parnaíba, tem a igreja lá do Germano, tem a igreja lá do Suru, tem a igreja lá do Recanto Maravilha. Então, tem as congregações, né, no seu âmbito local. Agora, a nossa liturgia, porque nós, da Assembleia de Deus, do Ministério Belém, temos uma liturgia. Que é a nossa. Que é a nossa liturgia. Então, já pensou, você que está me ouvindo, que amanhã ou depois você vai dirigir um culto, você que pretende ser um obreiro, né? Você tem que saber a liturgia do nosso culto. Abre o culto coração, vai ali cantar o hino da harpa, uns 2, 3 hinos da harpa. Nós somos bem tradicionais. Lê a palavra oficial, depois, né, dá oportunidade para os conjuntos. Não é, tem igrejas que não tem conjunto. A gente gosta muito de cantar. Que é só um grupo de louvor que louva aqui na frente da igreja, que é isso. E tá tudo nós certo. Aqui tem muito. Olha como o Belém ele dá muita oportunidade para o povo falar, o povo testemunhar, o povo louva, né? Louva ao Senhor. Todo mundo participa a criança, participa o jovem, participa a senhora, participa o senhor, né? Não é uma bênção? Liturgia. É a liturgia do nosso. Aí tem igrejas que é mais barulhenta,
Tem igreja que é mais quietinha, quietinho. tem igreja... Mas E não tá vamos tudo certo. criticar a liturgia deles. Tá Nós tudo não estamos aqui para falar, aquela igreja está errada, só a minha está certa, só nós vamos para o céu. Não é isso. Não é isso. Mas dentro de uma organização, dentro de um ambiente, né? Aí você fala assim, mas tem irmão aqui que está mais frio, tem outro que está mais quente. É o ser humano, nós somos assim, a igreja é um organismo vivo. Né? Esse irmão que hoje está fraco na fé, amanhã ele vai estar fervendo, e o outro que está fervendo hoje, amanhã ele vai estar meio calado. É assim, e um ajudando o outro, como você falou, que nós somos uma família, e um ajudando o outro. Né? Exatamente. Isso caracteriza a igreja, porque a igreja é feita de seres humanos, somos uma organização, porque nós nos organizamos, nós trabalhamos com a administração do corpo de Cristo, mas nós também somos a igreja de Cristo, o organismo vivo, que a gente trabalha com os dons também, que é o Espírito Santo das igrejas, nós oramos, nós cantamos, ensinamos, pregamos, e o Senhor se faz... E nós aqui, como somos pentecostais, a gente pula, a gente chora, né? E outras igrejas que não faz, está tudo certo também. E tem um outro ponto, né, que a gente tem que frisar bem, que é assim, os ministérios, né? Temos aqui na nossa igreja pastor, presbítero, evangelista, diácono, cooperador. Então, temos uma escala. Uma hierarquia. Isso. Nós temos um pastor aqui. E, por sermos servos, temos que obedecer o nosso pastor. Por sermos organizados Por também. sermos organizados. Nenhum pastor manda na minha vida. Eu não preciso de ninguém dirigir minha vida. Não, peraí. É uma organização. Tem uma hierarquia. Nós temos um pastor a prestar contas. Precisa respeitá-lo. Respeitá-lo, entendeu? E a gente, como organismo e organização, nós temos aqui o nosso pastor presidente. Então, nós, como igreja, temos que respeitar o nosso pastor e entender que ele está conduzindo o rebanho. Como nós falamos, não somos aqui, vamos dizer assim, ditadores. Não é ditador, eu vou pôr aqui, tem que... Não, ele conversa, ele faz a reunião e depois daquela reunião ele vai dar ali a sua palavra final. Mas temos, hoje muitas pessoas que não querem se sujeitar ao seu pastor. A liderança. Tem pessoas tem dificuldade com liderança. Com liderança. Exatamente. Você entendeu? Mas o bom é que a gente entende, a gente sabe, né? Pelo menos o que a gente sempre tenta passar de uma forma clara e objetiva. Cristão não é ignorante. Cristão, ele procura conhecimento. E tudo que nós fazemos, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que é a nossa igreja da qual nós estamos falando, nós fazemos voluntariamente, nós fazemos com carinho e da melhor forma que a gente pode fazer. Por quê? Porque não é só organização, é o organismo. Né? Às vezes, pode ser que às vezes eu não concordo com alguma ordem que vem de cima, pode ser, mas porque nós somos seres humanos. Mas qual que é meu foco? É o reino. Então, eu posso abrir mão de algumas coisas em prol do reino, em prol daquilo que eu sei fazer melhor, em prol do meu próximo? É isso aí, vamos lá. E Deus vai nos ajudando, vai nos abençoando. E a gente está aqui à disposição da igreja, o corpo de obreiro, como nós